Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Isaías 43, verso de número 13. A palavra de Deus diz assim: Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Bem, nós estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Quem pode impedir o agir de Deus? Queridos, quando nós vamos nos deparar com um questionamento feito por Augusto Cury em seu livro A Sabedoria Nossa de Cada Dia, do ano de 2007, nós vamos perceber um posicionamento muito interessante a respeito dessa colocação de Augusto Cury. E ele nos fala em seu relato: a existência humana é uma caixa de surpresas. No momento estamos sorrindo, em outro chorando. Numa estação, o sol ilumina o nosso rosto. Em outra, uma tempestade desaba sobre as nossas cabeças. Numa ocasião, somos aplaudidos, em outra, esquecidos ou vaiados. No momento, somos heróis, em outro, vilões. Numa temporada, somos imbatíveis, em outra, derrotados. Num período, parecemos imortais, em outros, encontramos-nos num leito de hospital. Quem pode controlar todos os fenômenos da existência? E a resposta está contida no próprio texto de Isaías, no capítulo 43. Nós podemos observar que Isaías nos relata, da parte de Deus, o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Note você que o Senhor Deus, então, é que vai fazer a nossa remissão. É quem, com certeza, vai pagar a dívida no nosso lugar. É Ele que vai nos dizer, vai falar para mim, para você, para que nós não venhamos temer. É muito interessante que, ao se deparar com a palavra de Deus, nós vamos observar que a Bíblia Sagrada tem 365 vezes não temas, uma para cada dia, para que eu e você entendamos que nós não precisamos temer nada que nós estejamos vivendo, que nós estejamos passando. E você pode observar que, embora Augusto Cury mencione realmente esses dias que são realidade nas nossas vidas, ainda assim, o Senhor Deus nos mostra algo que eu e você precisamos refletir, e Ele nos diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Observe, então, que muitas vezes nós cometemos o equívoco e o erro de dizer que nós não valemos absolutamente nada. E Deus certamente não faria tudo isso se nós realmente não tivéssemos um valor especial para Ele. Se eu e você não tivéssemos para o Senhor Deus um valor, certamente o Senhor Jesus Cristo não teria derramado o seu sangue numa cruz, não teria padecido as humilhações, passado pelos sofrimentos que Ele passou por todo aquele martírio, se eu e você não tivéssemos para Deus esse valor. E quando nós vamos observar para tudo isso, nós vamos perceber que tudo isso é relato real. Quando o Senhor fala que a respeito dessa questão de passar pelas águas, pelo fogo, de fato, ao nos deparar com as Sagradas Escrituras, nós vamos observar que por essas provas os nossos antepassados passaram e Deus estava com todos eles. E você percebe, então, nesse capítulo 43 de Isaías, que o Senhor faz questão de frisar a palavra não temas. Note você que logo em seguida ele diz: não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Embora a nação judaica tenha sido dizimada, o povo que vivia em Israel após aqueles acontecimentos por ocasião do Império Romano, quando Israel foi dizimado, nós observamos esse relato da palavra de Deus, que ele o traria de volta, traria a descendência de Israel desde o Ocidente. Então nós podemos observar a fidelidade de Deus,
Contudo, existe um questionamento feito por Deus a mim e a você. O Senhor Deus, ele tem falado a nós o seguinte: traz o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Essa tem sido a forma que muitas vezes nós nos temos comportado. Apesar de nós termos olhos, é como se nós estivéssemos cegados, nós não quiséssemos enxergar tudo isso, não quiséssemos enxergar a verdade. Embora eu e você tenhamos ouvidos, é como se nós não quiséssemos escutar. Mas o Senhor tem nos mostrado coisas que são verdadeiras. E Ele tem mostrado através de muitas testemunhas coisas que nós precisamos enxergar, precisamos ver. E é justamente nesse relato de Isaías que ele diz: todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso, fazer ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas justifiquem para que se ouça e se diga. A verdade é, então, de fato, é inegável tudo isso que aconteceu na história. Eu e você precisamos olhar para isso. Nós precisamos entender, assim como o próprio profeta nos incentiva. Eu e você precisamos ser as testemunhas do Senhor, os servos a quem Ele escolheu. E nós precisamos saber, nós precisamos crer, nós precisamos entender que o Senhor Deus é o único Deus, que fora dele não existe Deus. Foi Ele que fez tudo isso, foi Ele que livrou o seu povo. É Ele que nos pergunta, agindo Ele, quem pode impedir? E sem dúvida alguma, no momento em que Deus age, não há problema que Deus não possa resolver na minha e na sua vida. Que você possa pensar nisso e que Deus possa abençoar poderosamente o seu dia.